Frederico, boa tarde. Tudo bem? Você me ouve bem? Meu amigo Josimar, uma boa tarde. Te ouvo perfeitamente. E você? Tudo bem. Agora eu te ouço bem também. Amigo, primeiramente eu queria cumprimentar os nossos colegas que assistem a essa live da UAB Goiás. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez para conversar com a advocacia e principalmente em se tratando de uma conversa com um profissional do seu quilate, da sua capacidade, do seu preparo acadêmico, e eu tenho orgulho de ombrear você aí na atuação na advocacia e também, claro, ter a satisfação de me ser presenteado com a sua amizade. Então, eu quero muito agradecer a sua presença, essa contribuição que você, que é um advogado tributarista, um acadêmico, um estudioso da matéria, que integra um dos grandes escritórios de direito tributário de Goiás e do Brasil, que é o Rodovalho Advogados, do nosso colega conselheiro Flávio Rodovalho e demais colegas. É uma satisfação muito grande. Principalmente, Frederico, porque nós estamos aqui para tratar de um assunto que é muito importante dentro da seara do direito tributário e também dentro da seara do terceiro setor, que é a área que eu atuo especificamente, e na ordem hoje eu presido a Comissão de Direito do Terceiro Setor, e em nome dessa preocupação com esse tema, a importância, a relevância, nós combinamos, né, as duas comissões, a de Direito do Terceiro Setor, a Comissão de Direito Tributário, presidido pela colega Eleia Alvim, para que nós fizéssemos essa conversa sobre imunidades tributárias. E eu quero te dar a palavra para você fazer seus cumprimentos iniciais e já agradecendo cada um dos colegas que aqui estão conosco. Eu vejo vários colegas advogados, conselheiros, presidentes de comissão, sintam-se todos cumprimentados. A palavra é sua, Frederico. Meu amigo Josimar, é um prazer estar aqui mais uma vez debatendo com você esse tema tão relevante, né, para o cenário social, porque a imunidade tributária das entidades do terceiro setor, ela é importante a gente registrar. Eu estou vendo aqui vários alunos que ela se difere um pouco em relação à outra pelo cunho social que ela tem, né? Então, justamente serve como locomotiva aí para as ações assistenciais. Gostaria de te agradecer pelo convite. Já tivemos oportunidade de debater esse tema no terceiro encontro goiano do terceiro setor. Foi um tema de suma relevância. Parabenizar a sua comissão do terceiro setor pela iniciativa e, com certeza, essa parceria com a nossa Comissão de Direito Tributário. Cumprimento até a minha presidente, Eleia Alvim, e agradeço a ela pela oportunidade também de eu estar aqui hoje. E cumprimento aí alguns conselheiros que eu estou vendo, a doutora Luciana Lara, né, o doutor Wagner, dentre outros aí atuantes na área. E mais uma vez, Josimar, muito obrigado. E não posso também de deixar de comentar aqui os meus alunos que estão aqui presentes, né, Ivone, dentre outros. E gostaria também de comentar a minha namorada, Juliana, que está aqui presente também. Ela é chefe de gabinete da terceira vara da Fazenda Pública Estadual e futura magistrada. Ju, obrigado pela presença. Passa a palavra para você, José. Eu vou fazer a leitura do breve currículo do Frederico, breve não no sentido de ser pequeno, mas é porque nós compactamos. O Frederico é um advogado, professor, mestre em Direito do Tributário pela Universidade Católica de Brasília, UCBDF, doutorando em Direito pela UNB e vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás. Frederico, feitos esses cumprimentos e contextualizações iniciais, eu queria te fazer uma indagação. Existe um conceito explícito no ordenamento jurídico de entidade beneficente da assistência social? Essa pergunta, eu creio que ela é relevante e ela se insere na necessidade que as entidades do terceiro setor têm de se profissionalizar, de se qualificarem e de atenderem estritamente às exigências legais. Você poderia fazer essa conceituação para a gente, por favor?
Pois não, meu amigo Jucimar. No ordenamento jurídico, primeiramente, as considerações iniciais, Jucimar, no ordenamento jurídico tributário, a gente não tem um conceito explícito de entidade beneficente da assistência social. O texto constitucional, o artigo 150, inciso 6º, a linha C, quando ele fala que é atribuída a imunidade às entidades beneficentes da assistência social, não temos em nível constitucional e infraconstitucional, dentro do ordenamento jurídico tributário, nenhum conceito explícito. Então, o Código Tributário Nacional, ele estabelece que quando há omissão na legislação tributária sobre determinado instituto do direito privado, nós temos que invocar o ordenamento jurídico do direito privado, seja leis ordinárias específicas, até mesmo o Código Civil, dentre outras. Bom, o conceito explícito de entidade beneficente da assistência social está na Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 93. Bom, o artigo 3º dela fala que consideram-se entidades e organizações da assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por essa lei. Quem são os beneficiários abrangidos pela essa lei orgânica da assistência social? São todas aquelas pessoas hipossuficientes que necessitam de auxílio indiretamente ou diretamente do Estado, diretamente pelo Estado, indiretamente pelas denominadas entidades do terceiro setor. Especificamente aí, na área da assistência social, todas as leis, elas referem-se muito expressamente que são as atividades educacional, saúde, assistência social, previdenciária, etc. Então, o conceito explícito que é aplicado para definir aquelas entidades que estão acobertadas pela norma da imunidade tributária, ela encontra previsão expressa no artigo 3º da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742 de 93, Jucimar. Tá bom, obrigado. Ô, Frederico, você fez essa análise do conceito jurídico e isso me remete a uma situação. As pessoas às vezes perguntam o que se quer dizer com o terceiro setor. Nós temos uma definição que é econômica, que acabou sendo importada para a área jurídica, do que são os setores. Nós temos um primeiro e um segundo setor, que é o Estado e a economia, o segmento empresarial, e o terceiro setor são justamente as entidades que fazem as suas ações, que nem são o Estado e nem são necessariamente entidades empresárias, porque uma das bases da sua existência é justamente a ausência da finalidade lucrativa. Do ponto de vista de revestimento de personalidade jurídica, as chamadas entidades beneficentes da assistência social, de um modo geral, elas são revestidas de qual ou quais espécies de pessoas jurídicas? Bom, Jucimar, só cumprimentar a nossa presidente da Comissão de Direito Tributário, doutora Eleia, entrou. Doutora Eleia, seja muito bem-vinda. Outra grande promissora tributarista, doutora Marília Toffoli, seja bem-vinda. Bom, Jucimar, dando seguimento, assim, via de regra, essas entidades do terceiro setor, elas vêm revestidas como associações, fundações e as denominadas OCIPs, né, Organizações Sociais de Interesse Público. São aquelas entidades do terceiro setor que de fato, usufruem de forma mais contínua da imunidade tributária. As associações, a gente tem uma previsão explícita no Código Civil que as define no artigo 53. São aquelas associações caracterizadas pela união de pessoas que se organizam sem fins econômicos. Nós temos também as fundações,
que essa particularmente na militância em prol do terceiro setor, para fins de defender os interesses dessas entidades, para elas usufruírem da norma imunizante, nós temos as fundações, que é a mais tipificada aí, ao meu ver, na minha militância do direito tributário, no terceiro setor. A definição dessas fundações está no artigo 62 do Código Civil, são aquelas pessoas jurídicas sem fins lucrativos que elas objetivam, praticam condutas destinadas à assistência social, à defesa de cultura, conservação de patrimônio, educação e saúde para aqueles determinados sujeitos hipossuficientes. As OCIPs, ela tem lei própria, né? A Lei 9.790 de 99, o conceito dessa natureza de entidade do terceiro setor está no artigo 3º do inciso 1 ao inciso 13, que são as atividades: promoção de cultura, promoção gratuita de educação, saúde, combate à pobreza e etc. Então, assim, na militância do direito tributário, em relação ao reconhecimento e à defesa de interesses dessas entidades, são as mais comuns que eu tenho me deparado. Mas a gente invoca até o direito administrativo, aí você vai saber, até mais que eu, Jucimar, enquadrar outras espécies de entidades. Mas, assim, o que eu mais me deparo são as fundações e as associações. Uma representativa de classe e a outra promoção de educação e saúde. Pois não, Jucimar. O que nós temos visto, Frederico, é justamente, em termos de qualificação jurídica, no âmbito do terceiro setor, tem se preferido, ultimamente, adotar a modelagem de instituição de pessoa jurídica, mais as associações. Porque as fundações, elas têm um regramento muito próprio, muito especial, e isso tem feito com que algumas entidades elas procurem se organizar em torno da figura jurídica da associação. Um dos pontos nevrálgicos está justamente no Código Civil, quando se estabelece que as fundações elas têm um regramento um pouco mais, como eu diria, elas são mais fechadas, são mais blindadas. Inclusive, porque o Ministério Público também atua diretamente na gestão dessas fundações. Isso faz com que haja um certo afastamento dessa formalidade jurídica. E aí eu queria fazer uma observação. Independente da formatação jurídica que se adote, seja associação, seja fundação, é importante, e nisso a Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB Goiás é muito repetitiva, no sentido de fazer com que, para além de fazer com que as instituições, as entidades, elas atuem nas suas ações sociais, na sua inserção junto à sociedade, ao lado do poder público, quando for pertinente, quando tiver os incentivos, mas mais do que isso, elas procurem cada vez mais se atentarem aos aspectos de qualificação enquanto personalidade jurídica e também em relação à questão da transparência. Há uma cobrança muito grande da sociedade de que essas entidades, as famosas ONGs, as organizações não governamentais, que a partir do momento que elas passem a atuar, elas tenham cada vez mais transparência. Se essa transparência é exigida quando ela faz determinada parceria, termo de convênio, ajuste que seja com o poder público, mais ainda porque se trata de recursos públicos. Mas até mesmo para ações eminentemente privadas, a sociedade não abre mão dessa transparência e dessa profissionalização. Razão pela qual eu acho que a formatação jurídica ela tem que ser muito bem aplicada
e também tem que ser muito bem observada. As diretrizes do Código Civil, as exigências do Código Civil, questão de formatação estatutária, a questão de ter transparência nas suas execuções, tanto do ponto de vista de eleição de seus dirigentes, incorporação de associados e a prestação de contas de seus recursos. Porque nós estamos aí a tratar de instituições que têm um caráter, para além de uma relação meramente associativa entre seus associados, ela tem uma inserção na sociedade. Por essa razão que a gente defende, pugna, para que cada vez mais essas entidades tenham as suas ações com transparência. Mas eu tenho um outro questionamento, Frederico, que eu acho que era relevante para a gente fazer essa conceituação. Essa imunidade tributária das entidades beneficentes da assistência social, elas abrangem quais tributos na sua visão? Bom, a imunidade das entidades beneficentes da assistência social, ela se difere um pouco das outras, Jusimar, porque, via de regra, todos aqueles sujeitos que são qualificados na Constituição Federal para usufruírem da imunidade tributária, eles fazem jus tão somente a uma modalidade de tributo, certo? Via de regra, são os impostos. Mas as entidades beneficentes, elas são um dos únicos sujeitos que possuem uma imunidade além dos impostos. Ela possui, pela previsão do 150, inciso 6º, a linha C, imunidade em relação a impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços. Além disso, elas possuem imunidades em relação às contribuições para a Seguridade Social, que essa imunidade está prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, e nesse artigo 195, essas contribuições são aquelas patronais, sobre o lucro líquido, sobre o faturamento, sobre a receita. Então, assim, além dos impostos, as entidades do terceiro setor, elas fazem jus também a outra modalidade, outra espécie tributária, que são as contribuições por Seguridade Social. Levando em consideração, Jusimar, assim, para quem não é tributarista, é importante a gente colocar que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal e a Constituição reconhece que a Constituição de 88, ela estabeleceu 5 modalidades de tributos, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições para a Seguridade Social. Eu estou falando isso porque existe dentro do mundo, da esfera do direito tributário, discussão a respeito de quantas espécies existem no ordenamento jurídico. Se você pegar o Código Tributário Nacional, ele vai fazer, no artigo 5º dele, menção tão somente a 3. Mas não. De acordo com essa corrente predominante na Suprema Corte, nós temos 5 espécies. E as entidades beneficentes da assistência social, elas fazem jus a 2, diferente de todos os outros sujeitos que estão na Constituição, que, via de regra, eles fazem usufruto da imunidade tributária tão somente a impostos ou contribuições em geral, ou taxas, mas as entidades não. Impostos e contribuições para a Seguridade Social. Isso foi até um modo, Jusimar, do legislador constitucional garantir a pessoas jurídicas de direito privado, né, desempenha aí o papel que o Estado, de fato, não desempenha com perfeição. Por isso que a assistência social é tão voltada aí a finalidades essenciais que a sociedade é carente em si, como a educação, a saúde, assistência social em si, dentre outros. Então, são em relação a esses 2 tributos, impostos e Seguridade Social. Beleza. O nosso querido amigo Wagner Nogueira, que é
meu colega lá na Comissão de Direito do Terceiro Setor, advogado militante na área, ele faz uma lembrança que é relevante. É importante lembrar também das organizações religiosas, que além do culto religioso, muitas prestam relevantes serviços socioassistenciais e socioeducacionais. Realmente, Wagner, boa lembrança. É importante a gente referenciar essa atuação das organizações religiosas. Você acha que essas organizações também se enquadram aqui nessa conceituação que você fez, ô Frederico? Olha, eu separo as duas imunidades, Jucimar. A dos templos religiosos, ela está uma linha antes do inciso 6 da 150. A Certo. Constituição, ela prevê expressamente imunidade aos templos religiosos. A imunidade peculiar das entidades beneficentes da assistência social, ela está no inciso C, está na linha C desse inciso 6 do artigo 150. E o procedimento dela, para ser certificada como entidade beneficente, até mesmo conhecido SEBAS, ele é um pouco mais complexo. Assim, Sim. as entidades religiosas, elas seguem a regra geral, elas usufruem de imunidade em relação a impostos, assim como as entidades beneficentes. Só que, como eu coloquei agora há pouco, existe o adendo para as entidades beneficentes da assistência social, que é aquela imunidade às contribuições para a Seguridade Social, que é bem mais burocrática, que é bem mais complexa que essa imunidade geral, que é de impostos. Então, assim, há um procedimento, se a entidade religiosa quiser se enquadrar como entidade beneficente da assistência social para alongar a sua imunidade, não somente a impostos, mas a contribuições para a Seguridade Social, há um caminho longo a se percorrer. Nós vamos chegar lá nesse caminho. Só que ela tem que ser certificada, ela tem que ter o SEBAS, né? Correto. Então, assim, a princípio, via de regra, eu acredito que se ela não for certificada pelo respectivo ministério competente, que a gente vai chegar lá, ela só usufrui em relação a impostos. Correto. Você já tocou num ponto que é nevrálgico da nossa conversa e nós já vamos adentrar a ele, que é a seguinte questão, Frederico. Como se dá o reconhecimento das imunidades tributárias das entidades beneficentes da assistência social, conhecidas como entidades do terceiro setor? Como que é o procedimento, como que é esse trabalho de reconhecimento dessa imunidade? Simar, essa de imposto, assim, como eu coloquei previamente, ela é menos burocrática, ela é autoaplicável, ela é o que a doutrina chama de objetiva, a imunidade objetiva. No CTN, no Código Tributário Nacional, no artigo 14, no inciso de 1 a 3, ele estabelece os requisitos para essa entidade ela entrar perante o poder público, seja municipal, estadual, federal, com mero requerimento, preenchendo três quesitos, que é o primeiro. Ela tem que comprovar que não há distribuição de qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas em relação aos seus representantes. Esse é o primeiro quesito. O segundo, que elas precisam aplicar a renda totalmente em território nacional e para garantir a manutenção dos seus objetivos. E o terceiro quesito, elas precisam manter escrituração de suas receitas e despesas de livros de forma a garantir ao poder público a exatidão das suas finalidades, das suas receitas. É uma imunidade objetiva. Elas basta apenas que a entidade ela entre no respectivo fisco, vamos supor, no fisco municipal, para usufruir da imunidade de IPTU em relação ao seu patrimônio. Ela entra na respectiva Secretaria de Finanças, apresenta esse balanço contendo essas informações, que está no artigo 14, inciso 3 CTN, e
automaticamente ela já faz jus a essa imunidade. Então, ela é objetiva. Diferentemente, como eu estava falando, que as imunidades em relação a contribuições para a Seguridade Social é bem mais complexa. Por quê? Porque a entidade, a depender da sua atividade preponderante, ela tem que entrar perante um ministério. A lei que regulamenta os procedimentos é a 12.101/09, atualmente. Embora ela sofreu alterações posteriores, mas é essa. 12.101 de 2009. Ela estabelece a competência de 3 ministérios. Ministério da Educação, quando a atividade preponderante da entidade é educação. Ministério da Saúde, quando a atividade preponderante é a saúde. E, por fim, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, aquelas entidades cujas atividades são voltadas para as atividades assistenciais em si. Então, ela tem que entrar, a depender da atividade preponderante, ela tem que entrar com requerimento perante o Ministério. E há uma série de quesitos na Lei 12.101/09 que precisam ser preenchidos. Por exemplo, se a atividade preponderante da entidade educação, há uma questão de gratuidade de bolsas, há um número X de gratuidade integral, parcial. Se a atividade preponderante é a saúde, ela tem que fazer alguns convênios com o SUS, oferecer alguma parcela de serviço gratuitamente. Então, todo esse quesito ele vai ser analisado pelo respectivo ministério competente. Eu falo por mim. Minhas entidades beneficentes nas quais eu advogo, quando elas entram com requerimento para esses SEBAS, né, Certificado de Entidade Beneficente da Assistência Social, demora anos. Demora anos, Jucimar. E a gente tem visto pelo atual cenário aí, da economia que demora para um ministério julgar esses pedidos. Então, até sair o deferimento, a entidade ela fica desguarnecida em relação ao seu dever, né, de usufruir dessa norma tributária. Então, assim, nós temos, primeiramente, uma imunidade autoaplicável, que é a dos impostos, que ela é automática, entendeu? Procedimento bem menos burocrático, é aquele procedimento burocrático que é das contribuições para a Seguridade Social. Então, a lei que regula essa imunidade objetiva de impostos é o Código Tributário Nacional, inciso 1 a 3, e a lei que regulamenta os procedimentos aí para obtenção do chamado SEBAS, que é tão, a gente tem conversado, Gilcimar, tão importante nesse atual cenário aí, né? Da Covid-19, que gera grande crise aí para a população, são os respectivos ministérios. Então, a Lei 12.101 de 09. Passo a palavra para você, para suas considerações, amigo. Tá, obrigado. É importante demais você ter feito essa diferenciação, mas mesmo naquela situação prevista no Código Tributário Nacional, do artigo 14, se as pessoas que estiverem nos ouvindo e nos assistindo prestarem atenção, a própria disposição do artigo 14, ela exige uma formalização da entidade. Ela tem que ter todo o preenchimento dos requisitos legalmente estabelecidos e ela tem que fazer essa demonstração. E como que ela faz essa demonstração? Por exemplo, do inciso 1, não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Ela tem que ter uma escrituração contábil válida. Tem que ter um contador que a certifique. Tá? Ela tem que ter a sua ata de eleição registrada em cartório, ela tem que demonstrar a aplicação das suas receitas nos seus objetivos institucionais, ela tem que ter a escrituração que já está estabelecida no inciso 3º, ou seja, ela tem que ter uma formalização,
uma capacidade de se demonstrar como uma entidade viva, mais organizada e que atenda aos requisitos legais para poder fazer jus a esse reconhecimento. E é isso que a gente tem sempre dito, que não adianta só ter a entidade, só ter a instituição. Ela tem que ser profissionalizada, ela tem que ser organizada para que ela possa usufruir desses benefícios que a Constituição estabeleceu. E aí, Frederico, uma questão. Muito se diz sobre a questão do SEBAS, e eu já tive a oportunidade de enfrentar isso profissionalmente, tal qual você, a demora da certificação. Nós temos, no âmbito do direito administrativo, algumas regras, algumas definições, sejam elas acadêmicas, doutrinárias, mas nós também temos alguns mecanismos legais que nós podemos fazer uso para compelir o poder público a fazer esse reconhecimento. Nós temos visto, como você disse, exemplos de entidades que demoram anos para conseguir o certificado SEBAS. Nós temos em vigor a lei federal do processo administrativo que nós podemos utilizar como um mecanismo jurídico de fazer com que dê efetividade à atuação do Ministério. Por quê? O que era um mecanismo muito usado? Havia, até pouco tempo atrás, a utilização política também dessas certificações. O grupo político que estava à frente do Ministério utilizava-se dessa posição para poder transacionar interesses, às vezes econômicos, que já foram denunciados, pessoas já foram presas por conta disso, ou meramente interesses políticos eleitorais para fazer o uso dessas certificações. O que nós temos dentro do arsenal jurídico brasileiro? Nós temos aí a lei do processo administrativo, nós temos o artigo 37 caput da Constituição, todos eles estabelecem o princípio da legalidade, da eficiência, da moralidade, da impessoalidade, que podem ser mecanismos utilizáveis para, através do competente instrumento processual, a gente conseguir fazer com que essas entidades pleiteiem e obtenham com maior celeridade a apreciação dos seus pedidos. Por óbvio que nós não estamos a dizer que os ministérios têm que fornecer a certificação. Ele tem que dar uma resposta administrativa num prazo hábil, ou que seja pela conversão em diligência para melhor instrução, ou que seja a negativa, ou, é claro, a concessão, que é o mais importante para as instituições. Eu creio que tudo isso, Frederico, me faz não ter dúvida de que as entidades do terceiro setor, elas têm que cada vez mais se profissionalizarem, terem seus contadores com qualificação, saber como que é a legislação específica, tem que ter uma assessoria jurídica qualificada para fazer face a essas demandas, porque fora da profissionalização, esse trabalho amadorístico e tão somente de boas intenções, ele vai fazer com que a entidade não consiga exercer a contento os seus objetivos. Você não acha? Você tocou em 2 pontos aí, Jucimar, que são assim, objetos reiterados assim, de contencioso judicial envolvendo as entidades do terceiro setor. Primeiro, a questão da contabilidade, ela é importantíssima para a entidade do terceiro setor. Você citou o artigo 14 e as questões, os balanços patrimoniais demonstrativos de resultado de exercício. A entidade, como você bem falou, ela não pode esperar que quando ela constitua o seu estatuto daquela forma, ela automaticamente está com direito adquirido para usufruir da imunidade. Não, ela precisa manter toda a sua escrituração contábil, preenchendo os requisitos que está no artigo 14, para comprovar ao poder público que ela se enquadra como entidade do terceiro setor a fim de usufruir da imunidade. É muito comum, Jucimar, que o fisco, vamos pegar do município aqui, ele lance os créditos tributários de IPTU sobre o patrimônio da entidade.
Sim. Às vezes a entidade, ela tenta pleitear, mediante requerimento lá na própria Secretaria de Finanças, o reconhecimento administrativo da imunidade. Mas não, aí, segundo a premissa dos auditores fiscais, eles dizem que determinado imóvel não condiz com as finalidades essenciais da entidade. Lavra-se o auto de infração e cobra o IPTU. Mas como que, de fato, a entidade, ela comprova, ela se recorrer ao judiciário, ela comprova que, de fato, aquele imóvel, ele está associado às suas finalidades essenciais para que ela, de fato, usufrua da imunidade tributária. Ela com toda a escrituração contábil, porque, via de regra, pode não funcionar um determinado imóvel, pode ser um terreno da entidade, ele pode não estar atrelado às suas rendas, às suas finalidades essenciais, mas se ela comprova, mediante o balanço, que está, de fato, atrelado ao patrimônio da entidade em si, mediante a escrituração, ela usufrui da imunidade. Então, isso é uma questão, primeiramente, crucial para que a imunidade comprove, não logrando isso de forma administrativa, mas perante o judiciário, que ela usufrui, de fato, ao benefício. E segundo, em relação ao SEBAS, como você bem colocou, é necessário a gente invocar a lei do processo administrativo, a 9.784 de 99, para dar celeridade. O que acontece, Jucimar? Muitas vezes a gente está precisando invocar aí, como você bem falou, os princípios do direito administrativo e acionar o judiciário para que o respectivo ministério ele dê o desfecho daquele requerimento da entidade. Porque fica parado, eu mesmo tenho entidades, fundações que entraram com requerimento em 2015 e até hoje não foram analisados. Então, assim, virou uma indústria do MS, do mandado de segurança. Você entra no judiciário para que seja cumprido o princípio da eficiência, por exemplo, do artigo 37 da Constituição. Então, dois temas que você invocou aí que eu acho de suma importância. Primeiro, a entidade manter a sua contabilidade em dia para que você comprove perante os respectivos entes tributantes que você faz jus ao preenchimento daqueles incisos do artigo 14 CTN, para fins de imunidade de impostos. Segundo, em caso das contribuições para a Seguridade Social, dada a inércia da administração pública, invoquem os princípios do direito administrativo, como o doutor Jucimar bem falou, para dar celeridade e o devido desfecho. Amigo, retome a palavra, Obrigado. por favor. Obrigado. Eu tenho visto aqui vários comentários, Frederico, que até dentro do que a gente havia estabelecido inicialmente, até porque o nosso tempo já está indo muito adiantado, eu queria já assim, ir misturando um pouquinho a nossa conversa com algumas dúvidas que os colegas estão trazendo para a gente ser um pouco mais objetivo. A nossa querida amiga, conselheira seccional, Bárbara Cruvinel, e que é também presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, e a doutora Raquel Ribeiro, também não é parente, não tem nenhum tipo de nepotismo aqui não. Elas fazem perguntas que são interessantes. Nós estamos falando de imunidades para as entidades. Elas estão perguntando em relação à questão de quem contribui para com essas entidades, se eles teriam algum tipo de benefício tributário. Por exemplo, a doutora Bárbara faz a menção à questão do abatimento do imposto de renda no percentual de 3% de doação para os conselhos das crianças. Você teria como trazer alguma exemplificação, alguma fundamentação aí de como que as pessoas que contribuem para essas entidades do terceiro setor fazem doação para programas, para ações sociais, elas poderiam se beneficiar de algum tipo de redução tributária? Você tem algum exemplo disso? Olha, Jucimar, essa questão da contribuição para as entidades do terceiro setor, não há na legislação do imposto de renda
nenhuma hipótese não caracteriza dedução, como no caso, né, dependentes, despesa com saúde, educação, etc. Então, assim, se elas teriam alguma vantagem para dedução do imposto de renda, eu não vejo como, porque não está na legislação, certo? O que elas poderiam, assim, indiretamente sofrer algum benefício, porque, digamos assim, a entidade do terceiro setor que presta serviço educacional, a pessoa beneficiária vai ter acesso a uma mensalidade por essa contratação de serviço mais barata. Se ela toma serviço de saúde, ela vai ter acesso a uma prestação de serviço de saúde mais barata. Então, assim, a forma que essas entidades beneficiam a população é nesse ponto, dessa forma, certo? Então, assim, para fim de imposto de renda, eu não vejo como. Beleza. Vamos seguir aqui. A imunidade, você já falou sobre a questão do direito adquirido. Não há direito adquirido, a entidade tem que preencher os requisitos legais, né? A questão da imunidade de impostos, ela é objetiva? Você já mencionou também que ela é auto-aplicável no caso do artigo 14. Uma pergunta que é relevante, a questão da imunidade das contribuições para a Seguridade do artigo 195 também depende do preenchimento dos requisitos, você já mencionou. A pergunta é o seguinte, as imunidades tributárias das entidades do terceiro setor são aplicadas quando figuram na relação jurídica tributária como contribuinte de fato? Você podia explicar isso para a gente? Isso é uma grande discussão que tem no cenário, Jucimar, porque muitas das entidades do terceiro setor, cumprimento o nosso amigo doutor Augusto Ventura, seja muito bem-vindo. As entidades do terceiro setor, muitas vezes elas querem expandir a atuação da norma tributária da imunidade. Por exemplo, elas possuem, é importante para quem não é tributarista a gente fazer diferença entre contribuinte de fato e contribuinte de direito. O contribuinte de direito é aquele contribuinte que, segundo a legislação, ele tem a obrigação de pagar, por força normativa. O contribuinte de fato é aquele que arca com o ônus tributário, certo, Jucimar? Ele não está na relação jurídica tributária, mas o ônus tributário do encargo do tributo é transferido a ele. Eu digo, por exemplo, você quando compra um carro, quem arca com o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ou o ICMS, é a concessionária. Mas no preço final do carro, quem vai pagar é o consumidor, porque ela transfere esse ônus. Então, assim, as entidades, quando elas, na condição de contribuinte de fato, vamos supor, ela vai comprar mercadorias para manutenção das suas atividades, seja da área da saúde, educacional, da assistência social em si, ela pleiteia que esses produtos venham sem a incidência de impostos, vamos supor, de CMS, de IPI, etc. Ou quando ela toma um serviço sem incidência de ISS. Muitas entidades pleiteiam perante o judiciário que elas adquiram mercadorias ou tomem serviços sem incidência de impostos. Isso é vedado, Jucimar. Ela só possui direito de usufruir da imunidade quando ela figura no polo passivo da obrigação tributária, quando ela é contribuinte de direito. Então, quando ela é contribuinte, quando ela é o sujeito passivo responsável no pagamento, ela tem direito. Isso aí é consolidado já na jurisprudência dos tribunais e a aplicação da norma tributária às entidades é nesse sentido. Ótimo. Perfeito. Ô, Frederico, nós já estamos nos aproximando do final do nosso tempo, mas tem um tema aqui que eu acho que seria importante nós comentarmos e discutirmos, e você, claro, trazer a visão tributarista dessa situação, que são as recentes decisões do STF abrangendo o terceiro setor.
Nós tivemos aí o julgamento da ADI 4480 e da 4891. Você podia fazer alguns comentários sobre essas duas decisões do Supremo Tribunal Federal, por gentileza? Pois não, Jusimar. Bom, são decisões recentes, né? A da ADI 4480, ela foi agora no dia 2 de abril, o que foi objeto de questionamento. Existe uma discussão para os tributaristas que atuam no terceiro setor, uma discussão com o poder, no caso legislativo, que é levado ao judiciário, porque a Constituição Federal, no artigo 146, inciso 2, ela atribui à lei complementar regular as disposições referentes às limitações do poder tributário. Limitações do poder tributário são as imunidades tributárias. Então, de acordo com esse dispositivo, só lei complementar pode regular a matéria. A Lei 12.101, que ela substituiu a antiga Lei 8212 de 91, ela é uma lei com caráter de lei ordinária. Então, muitos dispositivos delas são objeto de ADI pelos contribuintes, pelos legitimados. Então, essa ADI 4480, por exemplo, ela questionou uma série de dispositivos que eram aplicados às instituições beneficentes da assistência social voltadas para a área da educação. Por exemplo, no artigo 13 e seguintes da Lei 12.101, ele impõe o dever às entidades voltadas para a área da educação de dedicarem determinadas vagas à gratuidade. Por exemplo, bolsas integrais ou parciais. E isso foi questionado pela Associação de Ensino Superior e lograram êxito, porque esses dispositivos eles vão em flagrante afronta ao que está estabelecido no Código Tributário Nacional. Segundo a doutrina dos tributaristas que atuam nessa área, teria que ser uma lei complementar para regular a matéria da imunidade tributária das entidades do terceiro setor, teria que ser uma lei complementar, e não a Lei 12.101. Como a única lei complementar é o CTN, através do artigo 14, bem lembrado pelo doutor Augusto Ventura, essa questão, alguns dispositivos dessa Lei 12.101, eles foram considerados inconstitucionais. Então, assim, a decisão do STF, nessa ADI 4480, ela impossibilitou que o Ministério da Educação, através da Lei 12.101, exija que as instituições de ensino superior, elas exijam bolsas de estudos com contrapartida para a emissão do SEBAS. Então, a partir de então, vai surtir efeito pelos próximos exercícios, né? As instituições de ensino estão desincumbidas em relação ao cumprimento desses quesitos. Tem uma ADI que está em trâmite, Jucimar, só fazendo um adendo, é a 4891, mas ela é referente às instituições do terceiro setor voltadas para a área da educação. Ela possui questionamento no mesmo sentido, só que ela questiona que alguns dispositivos da Lei 12.101 que imponham às instituições voltadas para a área da educação que elas preencham, por exemplo, alguma reserva de vaga para o serviço gratuito, por exemplo, do SUS. Então, ainda ela não foi julgada. Saúde. Está referenciando a 4891 é saúde. Isso, 4891. Ela foi retirada de pauta. Ela iria ser julgada também na ocasião da 4480. Então, ela não teve um desfecho. Ela ainda vai ter um desfecho. Certo? A 4891. Ela é referente às entidades.
Frederico, nós tivemos um probleminha no seu áudio aí no finalzinho, mas só para ficar claro, a 4480 trata da questão da educação e a 4891 da saúde, não é isso? Tá? Beleza. Tá bom. Frederico, nós estamos com um probleminha com o seu áudio. O seu som aí está com uma qualidade ruim. Alô? Certo, me ouve? Agora sim. Me ouve agora, agora? Beleza. Agora sim, tranquilo. Agora ficou bom. Então. Perfeito, me ouvindo, me ouvindo. Agora tranquilo. Frederico, nós já estamos com 52 minutos na nossa live. Eu creio que logo já deve chegar o aviso para a gente encerrar. Eu queria te passar, antes de passar a palavra para as suas considerações finais, eu queria te dizer o seguinte. Primeiramente, eu estou muito satisfeito com a presença aqui de vários queridos amigos, colegas, advogados, professores, pessoas que são da minha mais cara amizade, doutor Ivan Henrique, Augusto Ventura, Anderson Máximo, a doutora Bárbara, já mencionei, doutora Renata Vanzella, vários conselheiros, Natasha, conselheiro Rubens. Eu queria dizer que essa iniciativa da OAB nesse tempo de pandemia, de fazer com que a advocacia pudesse participar das discussões na área jurídica relacionadas ao Covid ou relacionadas às nossas áreas de atuação, são muito importantes, razão pela qual eu cumprimento a diretoria da OAB Goiás, na pessoa do nosso presidente Lúcio Flávio, nosso diretor-secretário Jacó Coelho. Parabenizo também a Escola Superior da Advocacia, que também tem feito uma programação de lives de muita qualidade técnica, como essa que nós estamos aqui com as suas contribuições, que são muito relevantes do ponto de vista da matéria tributária. Então, eu queria dizer que estou muito satisfeito de poder recebê-lo e a gente poder fazer essa conversa. E eu queria deixar bem claro, Frederico, que essa é só a primeira de várias, porque essa temática aí da questão tributária para as entidades do terceiro setor, ela é muito rica, tem muitas coisas concretas que a gente poderia estabelecer, e algo que eu já fiz no âmbito da comissão do direito do terceiro setor na gestão anterior, e quero dar continuidade nessa, é uma integração maior da advocacia com o Conselho Regional de Contabilidade. Lá também eles têm uma comissão de contabilidade do terceiro setor. Então, seria importante que nós, advogados da área do terceiro setor, do direito administrativo, vocês da Comissão de Direito Tributário, pudéssemos integrar um pouco mais com os contadores que atuam nessa área, para que a gente pudesse colher frutos profissionais e de orientação à nossa sociedade sobre essa temática tão rica. Eu queria já passar a palavra a você para as suas considerações finais e agradecimentos, e já ficar o convite para a gente fazer essa conversa mais vezes. Foi muito produtivo, eu fiquei muito satisfeito. Com a palavra você para as suas considerações finais aí, amigo. Meu amigo Josimar, eu gostaria mais uma vez de agradecer você a oportunidade, o convite. É um prazer estar mais uma vez realizando essa parceria da Comissão de Direito Tributário com essa brilhante comissão sua, que é do terceiro setor. Eu agradeço a oportunidade. Eu queria mandar um abraço também para o doutor Ivan Henrique, nosso amigo, e a todos os telespectadores que assistiram a nossa live. Eu acho, particularmente, o Josimar, que é a imunidade voltada para as entidades do terceiro setor, ela possui um adendo, um adicional em relação às outras imunidades, porque elas voltam para as atividades sociais, elas garantem o acesso da população a serviços básicos, saúde, educação,
assistência social, combate à fome, pobreza, miséria. Então, eu acho que, sim, ela tem um cenário muito relevante. E a gente tem que estar divulgando todas as informações possíveis. A OAB, como atua, como possui uma atividade de relevância perante a sociedade, tem que estar divulgando isso. Então, a nossa parceria ela é muito importante, da Comissão de Direito Tributário, mandando mais um abraço para a doutora Eleia, que faz uma brilhante gestão frente à Comissão de Direito Tributário, e aos demais colegas tributaristas que estão aqui presentes, meus alunos, meus colegas da OAB, a doutora Bárbara, dentre outros citados. Mando um abraço para o doutor Jacó, para o doutor Lúcio Flávio, e mais uma vez, Josimar, muito obrigado e espero aí que venham próximas parcerias decorrente desse tema tão relevante para a aplicabilidade prática, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço, Frederico. E antes de finalizar, eu queria agradecer a presença aqui da doutora Patrícia Priotto, que é a colega que atua conosco, e eu queria encerrar fazendo um convite. Logo mais às 18 horas vai haver uma live com o nosso presidente Lúcio Flávio. Ele vai participar com a doutora Ariana Garcia, nossa colega conselheira, presidente da Comissão da Mulher Advogada, logo agora às 18. E eu agradecer a disponibilidade dos dois, que houve um choque de agenda e essa live nossa estava agendada para as 17, houve um choque de agenda, eles agendaram também essa outra para as 17, mas conseguimos organizar de forma que a advocacia pudesse ser brindada hoje com as duas participações, do doutor Frederico e logo na sequência do doutor Lúcio com a doutora Ariana. Então, eu agradeço mais uma vez todo mundo que esteve aqui. Vamos ver, eu vou tentar salvar essa live na página do Instagram da OAB, para aqueles que não puderam possam assistir posteriormente. Então, me despeço aqui de todo mundo, agradecendo, e Frederico, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima noite para você, meu amigo. Obrigado, Josimar, obrigado a todos, mais uma vez, um abraço, até mais. Um abraço.